Ei, gente, caiu. Caiu a conexão aqui. Vamos tentar já chamar a Nayara? Consegue. Ela não tá conseguindo. Agora Ah, foi. conseguimos! E, Tudo moço, bem? boa noite. Boa noite! Tão feliz de estar com você aqui essa noite. Ai, tô muito feliz também. Você foi cotadíssima, viu? Tava falando aqui com o pessoal antes de você entrar, não sei se você conseguiu ver, que Não, consegui eu fiz uma agora. enquete perguntando a respeito de temática, de pessoas, e o seu nome, ó, bombou. Todos estão querendo Ai, a que bom. Nayara. Muita responsabilidade, mas fico feliz também com a Não, né? notícia. Não, né? Não, né? Responsabilidade não, porque isso para você é fichinha, você é fera. Ei, Josi, que bom que você veio. Eu queria te pedir para a gente poder Uhum. começar o bate-papo, porque tem muitas pessoas que ainda não tiveram contato com você, tem alunos que estão começando o curso lá no Machado agora, tem pessoas de outras instituições. Eu queria que Uhum. você apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, para todo mundo. Ei, Dessa, tudo bom? Tá mais tranquila? Para todo mundo é, conhecer um pouco tudo isso que você tem para poder contribuir com a gente. E aí, pessoal, ó, coraçãozinho para Nayara, viu? Ela merece. Ah, então, gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Nayara, como a Areta falou. Eu me graduei em 2014, lá na Faculdade Machado Sobrinho, inclusive fui aluna de Areta, por isso que é muito prazer, Verdade. né, de estar aqui fazendo essa dobradinha. Enche a gente de orgulho. Ao longo desse tempo de formação, né, as áreas onde eu já atuei foi na psicologia organizacional, foi minha primeira experiência, né? Então, as aulas, tudo que eu tive foi muito importante para esse primeiro contato, mas o meu foco de trabalho na psicologia sempre foi social e clínica, que eram os lugares ali onde eu já mais ou menos sabia que eu queria chegar. Uhum. Na assistência social daqui da cidade, eu trabalhei por mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. Trabalhei no Instituto Vida também, que é a clínica escola da Faculdade Machado Sobrinho. E atualmente eu estou exclusivamente na área de psicologia clínica, né? Mas eu estudo, pesquiso relações étnico-raciais, relações de gênero e sexualidade. Eu faço parte de um coletivo interdisciplinar de mulheres negras aqui na cidade de Juiz de Fora, Cabeça de Negra, né? E nesse coletivo a gente faz ações diversas ao longo do ano. A gente tem uma proposta de mini curso que a gente já fez 2 vezes, que é o Intelectuais Negras, onde a gente apresenta, né, outras epistemologias de autoras negras das nossas áreas de atuação. No meu caso, eu apresento da psicologia, as outras meninas apresentam da história, da administração, que são das áreas que elas atuam, e já vem há um tempinho aí desenvolvendo esses trabalhos e o estudo de relações raciais na psicologia. Ótimo. As meninas estão dizendo aqui que você ajudou pra caramba Ah, na época Fernanda, do Instituto, Fefe, a Andressa. um A beijo, Ju morro de está assistindo a saudade. gente lá de Cataguases. Ju, um beijo para você. Beijo. Nayara, então a gente propôs para a noite de hoje a gente falar um pouco, né, dos impactos que as relações raciais podem gerar para a nossa escuta, né? Como que a Uhum. gente tem que lidar com isso? Traça para a gente um panorama, porque nós, enquanto psicólogos, independente da área que a gente for atuar, a gente precisa levar isso em consideração, né? Uhum. Então, para começar a fomentar o nosso debate aqui, eu separei, né, 3 tópicos que eu acho que são muito importantes para a gente começar a pensar e refletir sobre relações raciais. Eu separei os aspectos históricos, né, questões para Uhum. a psicologia e, por último, falar um pouquinho aí de construção e de possibilidades. Aspectos históricos eu acho que é fundamental, né? O nosso presente, ele não é algo dado, não é algo que vem do nada, então a gente precisa
se fundamentar na história do nosso país para começar a entender essas relações raciais, né? O que a gente chama de relações raciais? Se a gente for pensar na sociedade brasileira, né, a nossa sociedade ela foi construída à base de violência, né? Violência e exploração dos povos indígenas e da população negra que foi retirada de África para ser escravizada aqui, né? Então, desde o início, a construção da nossa sociedade ela se pauta em cima dessas violências. Então, hoje a gente está em 2020, né? A gente teve 388 anos de história dessa sociedade formada aí no período escravocrata, né? E um pouquinho mais de 130 anos de um novo formato de sociedade, né? E aí, se a gente for resgatar na nossa história, como que se deu esse processo? Né? O que geralmente era ensinado para a gente nas escolas, com o passar dos anos isso tem mudado, né? Com a Lei 10.639, que promulga a importância de se ensinar história da África, né? E de contar a nossa história também por outros vieses, e não só o viés que até então era contado, né? Das populações indígenas e população negra, sempre num lugar passivo, a escravidão, e isso não aconteceu dessa forma, né? Essas populações são populações que sempre resistiram ao longo desses 388 anos, né? Com tecnologia, com inteligência. Hoje a gente não teria tempo hábil para falar disso, né? Mas quem tiver interesse, pesquisar como funcionavam os quilombos no período do Brasil escravocrata, a gente já percebe que existia muita tecnologia, muita cultura que a gente até hoje usufrui, mas não sabe de onde vem. É verdade. Né? Então, conhecer essa parte da nossa história é muito importante. A escravidão, ela se finda, o Brasil ele foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Né? Isso já diz muito dos nossos retardos em Muito. lidar com essas questões todas que a gente tem até hoje no reflexo social. Aí, se a Né? gente parar para pensar, ainda existem muitas situações em que ela ainda existe, né? Exatamente. Nos dias atuais. Então, talvez seja uma pseudo-abolição, né? Porque Uhum. condições subhumanas de trabalho e desumanas de trabalho ainda muito presentes, principalmente nos interiores e nas cidades mais pobres do país, né? Thaís, Exatamente. tá na live, que bom, Thaís. Quem tá gostando, ó, manda coração, dá um aviãozinho aí convidando um amiguinho para assistir e faz uma pergunta para Nayara, porque hoje ela é toda de vocês. A pergunta tem muita para a gente trocar Isso aí. bastante. Isso que você falou é fundamental, né? A gente conseguir compreender como que essas circunstâncias todas do passado ainda estão presentes, né, nos nossos dias atuais. A princesa Isabel, ela não foi empática e benevolente ao assinar a Lei Áurea, muito pelo contrário, né? Ela estava sendo pressionada por conta de todo o contexto de transformação econômica que o mundo estava vivendo. E Uhum. aí, né, a gente tem a assinatura da Lei Áurea junto também ao início de muitas desigualdades para a população indígena e população negra, né, Sim, que foram jogadas à própria sorte, sem acesso a direitos, sem acesso a oportunidade, com todas as restrições que refletem até hoje, né, e impactam no nosso social. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue compreender historicamente de onde que a gente vem, né, de onde nós viemos, a gente já consegue pensar como o racismo se articula aqui no Brasil. Né? Tem um teórico, ele se chama Kabengele Munanga, e ele tem uma frase que eu acho que é brilhante. Ele fala que o racismo no Brasil é o crime perfeito, né? Porque o racista ele comete o crime e a culpa é sempre da vítima. E é mais para verdade. frente eu vou explicar um Uhum. pouquinho, né, Uhum. desses processos. Mas pensar a forma como o racismo se articula aqui no Brasil por três vieses, né, que eu acho que é o simbólico, o material e o institucional. Um exemplo no simbólico, né, o que eu chamaria aqui de simbólico? Essa ideia, né, uma falsa ideia
que a população branca constituiu ao longo desse período, né, de que ela é superior aos outros povos, né, as pessoas não brancas. E o racismo simbólico, ele não necessariamente se dá em situações extremas, né? Você chamar uma pessoa negra de macaco ou proferir uma agressão de uma forma muito radical, pelo contrário, Ele é né? velado, né? O racismo simbólico, ele se dá na sutileza. Se a gente Uhum. for pensar na nossa construção de linguagem, e para nós que somos profissionais da psicologia, a linguagem é algo muito caro, porque a gente É trabalha tudo. com a palavra, né? A palavra é tudo que a gente tem como ferramenta. A nossa linguagem, ela é extremamente racista, né? É verdade. Exemplos ditos simples do cotidiano, assim, frases que as pessoas usam, o meu cabelo é bom, ou então o cabelo do fulano é ruim. De onde que Uhum. vem isso? O que é Né? ser Esse bom e bom, ruim, né? esse ruim, isso se constitui a partir de quê? Né? Quais parâmetros foram utilizados para conseguir elencar esses lugares? Né? Então, a gente precisa começar a se atentar para os vocabulários que a gente utiliza, se a gente utiliza, Uhum. de onde que isso vem, né? Como é que a gente constitui isso? Uhum. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar do racismo simbólico, né? Institucionalmente, intelectualmente, ele também é uma forma de articulação. Porque se a gente parar para pensar, né, quantos autores não brancos a gente lê ao longo da vida? É verdade. O que a gente lê, o que a gente consome de arte, né, música, filme, tudo isso ajuda a gente a construir nossa visão de Uhum. mundo, Até a né? aceitação, a expressão desses profissionais, desses artistas é diferenciada, né, Nayara? Eu puxando um pouquinho assim para o meu lado, no contexto de trabalho, a gente vai destrinchar um pouco sobre isso, sobre essa questão da diversidade mesmo nas organizações. A gente tem hoje pesquisas que indicam que trabalhadores brancos e negros, ocupando a mesma posição, o mesmo cargo, muitas vezes o mesmo gênero, né? A gente não vai Uhum. nem entrar na questão de gênero, porque isso ainda dificulta um pouco mais. Os Sim, negros chegam a receber um salário equivalente a 50% do salário de valor do branco. O que que justifica isso, se não toda essa trajetória que você tá trazendo para a gente, né? Porque não é uma questão de competência. Porque se fosse uhum. por competência, o sujeito não estaria ocupando essa posição na empresa. Exatamente, né? E o que justifica isso é exatamente o que a gente chama de racismo institucional, né? Uhum, Como o racismo institucional funciona? A partir do momento, né, que finda-se lá o período escravocrata, as pessoas vão continuar vivendo as vidas delas, mas população negra, população indígena, o acesso à educação, né, o acesso a trabalhos com condições dignas, com direitos, isso não se deu nessa virada de chave, é né? verdade. E o racismo institucional, ele funciona em qual medida? A maior parte das pessoas, né, que ocupam os cargos de poder público, as instituições de saber também, né, as universidades, os espaços Uhum, jurídicos, esses postos de trabalho, eles são ocupados majoritariamente por pessoas brancas, em maioria homem, né, verdade. heterossexual, Uhum, cisgênero, né? E essas verdade. pessoas, elas articulam-se no que a gente chama de pacto narcísico, né? Um pacto branco narcísico de se articular e se fechar para inviabilizar de todas as formas possíveis que outras pessoas, as pessoas que estão à margem, tenham acesso. Porque a gente Uhum, está falando de poder, né? Quando a gente fala de espaço público, a exatamente. gente fala de espaço de poder, né? E é um poder ao qual eles não querem abrir mão. E aí, por Uhum, isso que falar de racismo no Brasil, discutir relações raciais, acaba gerando uma tensão, né? Porque a gente uhum, está tensionando espaços de poder, a gente está tensionando para que outras pessoas que estão na margem possam também, né, se inserirem nesses espaços. uhum. A Mayra está ressaltando aqui
que na TV agora, no programa de reality, é, estão acontecendo diversas situações desse racismo simbólico e está sendo muito evidenciado, né? Eu me recordo de uma situação que foi polêmica, que foi o questionamento a respeito de um pente, né? Uhum. O rapaz negro usava um pente garfo e as meninas questionavam, gente, mas o que que é isso? Como que, como que alguém pode pentear cabelo com isso? Como que se penteia? E isso vira motivo de deboche por trás, Uhum. claro, né? Porque na frente nada é dito, é tudo lindo, é tudo perfeito, né? E é bem o que acontece no dia a dia mesmo, né? Eu costumo brincar que os realities, eles são excelentes fontes de estudo do comportamento humano. Como que as questões Uhum. comportamentais, elas se manifestam de forma caricata, de acordo com o que a gente vê nos livros, né, de convivência grupal, dos fenômenos psicossociais que se manifestam em um contexto de conjunto. E o racismo não diferentemente também, né? Sim, e eu acho que nesses exemplos de reality, né, é, fica mais nítido e expresso ainda para nós o quanto as pessoas elas se sentem confortáveis em serem racistas, porque foi por trás da pessoa que usava o pente dentro da casa, mas foi na frente do Sim. Brasil inteiro, Todo mundo, exatamente. né, na frente de tantas outras pessoas negras que acompanham o programa, Mas que né? mal eu Então, fiz, né? Eu não ofendi ninguém. Não existe isso, né, gente? Não, é, é muito além, né? É muito além. né, exatamente assim. Tem uma autora que eu gosto muito, tenho estudado ela nos últimos 2 anos. Ela se chama Grada Quilomba. Ela tem um livro que já tem alguns anos, mas ela lançou aqui no Brasil recentemente, ano passado. Esse livro chama Memórias da Plantação. Ela é negra, né, ela é psicóloga, psicanalista, e ela estuda, né, relações raciais. E nesse livro tem um capítulo que ela elenca, que eu acho muito bacana, ela elenca 5 mecanismos de defesa que as pessoas brancas elas têm e elas passam por esses mecanismos. Claro que não vão ser todas que vão passar, né? Esse seria o nosso grande sonho, o sonho das pessoas, os povos não brancos, que todas as pessoas brancas passassem por esses mecanismos, até que elas pudessem se reconhecer enquanto racistas, né? E a Uhum. partir disso pudessem fazer uma ressignificação dessa conduta. Né? O que que ela elenca ali como esses mecanismos de defesa? O primeiro é negação, né? Que é um dos mecanismos que a gente mais vê no brasileiro, assim, né? Um Uhum. estado de negação, né, do contexto histórico, de negação que o racismo existe, né? A gente tem hoje um chefe de Estado que várias vezes ofendeu comunidades quilombolas, né, em coletivas, em entrevistas, que Mas já negou esse aí é um parêntese, publicamente, né? né? Esse aí é um Negou parêntese. publicamente a existência do racismo no país, e isso acaba validando outras pessoas para que elas também tenham esse discurso, né? Uhum. Então, esse estágio de negação, que é o primeiro, ele é muito forte no Brasil. O que ela elenca como segundo, né, é a culpa, que é quando existe um reconhecimento do ato racista, mas ainda não existe uma responsabilização. Aí vem aquela famosa frase assim: ah, mas não foi bem isso que eu quis dizer, né? Mas Você isso, que né? entendeu errado, né? Não Aí é o foi, não problema da foi dessa forma, interpretação, né? Não é bem assim. né? Então, a culpa, né, a pessoa branca, ela tem aquele sentimento, mas não se responsabiliza. Depois viria o estágio, né, o mecanismo da vergonha, que é quando existe um medo, né, se reconhece o ato racista, mas existe um medo de ser flagrado nesse ato, mas Uhum. ainda assim isso não vem junto de uma responsabilização, né? Os dois estágios finais e principais, que é o que a gente espera que as pessoas brancas consigam alcançar, é o reconhecimento, né? Que é quando o branco ele entende, ele compreende, ele se vê enquanto pessoa branca, porque isso é muito importante, né? Pessoas brancas, falando, né, de uma forma geral, e eu sempre gosto de deixar isso claro,
Porque quando a gente fala de racismo no Brasil, as pessoas tendem, já no primeiro mecanismo de negação, a levar para o ego, né? A gente está falando de Uhum. estrutura, né? A gente não está falando de um indivíduo a indivíduo, a gente está falando de estrutura. Então, Aproveitando, Nayara, pessoas. que você tocou nessa questão, ajuda Uhum. questionando aqui se existe racismo de negros em relação aos brancos. O que que você tem a contribuir em relação a isso? A Ju que perguntou, Isso. já respondo ela, amarrando aqui nisso que eu tô falando. Né? Essa questão das pessoas brancas conseguirem também se enxergarem enquanto pessoas racializadas, porque elas enxergam o outro, elas vão nomear o outro. Né? O outro é o negro, o outro é o índio, mas quando elas passam por esse processo do que a Grada vai elencar como reconhecimento, né? O sujeito branco ele se reconhece enquanto pessoa branca, e enquanto agente, né, que vai praticar o racismo. Né? E essa prática, a Lia Schuckman, que é uma psicóloga brasileira, né, que ela tem uma pesquisa que é fantástica, ela é branca, né, e ela estuda a branquitude, aonde ela aponta nessa pesquisa, né, que as pessoas brancas, as pessoas já elas vão ser racistas. A criação, né, nós todos somos criados para reproduzir essas opressões. Né? Uhum, Mas quando você consegue reconhecer como que você colabora, corrobora para essas opressões sociais, e aí você se dispõe, né, a reparar isso, esse que seria o ponto auge, né? uhum. Porque a partir do momento que você reconhece e que você se dispõe a reparar, você começa a pensar, né, como que eu vou desmantelar os meus racismos, né? A partir disso, seja no trabalho, na escola, na faculdade, nos espaços que ocupa, como que eu vou contribuir, colaborar para não reproduzir essa opressão no mundo? E aí entra o que a Ju perguntou, né? Se pessoas negras, se elas podem serem racistas com pessoas brancas. O que a gente tem dentro de relações raciais, né, é reprodução de discriminações, né? Uma Uhum. pessoa negra, ela pode discriminar uma pessoa branca. Agora, força e poder estrutural, né, racial para negar direitos e para privar as pessoas brancas de direitos, uma pessoa negra não tem, né? Então, existe uma diferença nessas práticas, né? Quando você é uma pessoa, sei lá, uma pessoa branca e uma pessoa negra, dando um exemplo aqui, eu chamar uma pessoa branca de leite azedo, eu não vou estar violando os direitos dela, né? Eu não vou estar tirando dela possibilidades. Mas, por exemplo, hoje eu não estou com trança, eu estou com meu cabelo natural, né? Existem empresas que não contratam pessoas negras conforme for a vaga por questões estéticas. Uhum. Né? Dando uma procurada no Google, já tem até alguns documentários em Seria relação a mais isso. uma situação equiparada a um bullying do que a um racismo, né? Sim, Uma agressão gratuita, mas não o racismo no fundamento do conceito, né? sim, porque quando a gente fala de racismo, a gente está falando de lesar direitos das pessoas. Né? A gente está Uhum. falando de lesar direitos humanos, de lesar direitos básicos. Né? O que as outras pessoas, né, negros, indígenas, pode sim, dentro dessas relações, reproduzirem discriminações, né? Porque todos nós, brancos, negros, asiáticos, todos nós temos preconceitos que a gente vai reproduzir, né, na linguagem e tudo, se a gente não se dispõe a desconstruir isso. Não sei se ficou claro para a Ju. Para mim ficou, eu acho que eu vou dar continuidade. E aí, Ju, se ficou alguma dúvida ainda, né? É, a Camila tá falando aqui que a live tem que ser salva e compartilhada. Vai ser, tá? Vai estar além das 24 horas aqui no meu perfil, vai pro da Ageps no YouTube, também estão colocando no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, né, Deia? A Ageps tá partilhando esse movimento aí na quarentena. A Dani Nayara tá pedindo para você comentar um pouco a respeito daquela pesquisa sobre o comportamento das mulheres negras em shoppings, em magazines. Se você tendo uma oportunidade, se dá uma pinceladinha.
Aí, por Ah, favor. sim, sim. É, acho que dá para colocar isso agora. Foi uma pesquisa, acho que eu compartilhei com a Dani, ela, se não me engano, em rede social. Depois, tudo que eu estiver citando aqui, né, de autor, de pesquisa, eu posso passar os links para a Areta também, e aí quando for publicado em Ah, algum ótimo. lugar, eu acho que facilita, Manda né, para sim, que eu colocar vou fazer uns posts ainda sobre essa questão e aí a gente já compartilha lá com todo mundo. essa pesquisa que a Dani está pedindo para eu citar, né, na verdade foi uma entrevista que foi realizada com algumas mulheres negras, perguntando para elas como que essa questão de estar em lojas, né, magazines, assim, tipo lojas americanas, C&A, lojas que têm esse formato, né, Uhum. e se elas modificam ou não o comportamento durante o momento que elas estão circulando nessas lojas, né? Por que isso foi perguntado? É uma prática muitas vezes comum e é uma prática racista, né? Quando pessoas negras entram em mercado, em qualquer lugar, para fazer uma simples compra, né? A companhia do segurança é algo que vem de forma gratuita e não convidada. Né? E aí, nessa entrevista, muitas mulheres negras citaram assim que já adquiriram o hábito de entrar em algumas lojas e nunca mexer no celular, nunca abrir a bolsa e pegar o celular enquanto está dentro da loja, para não dar a entender que está furtando algum produto. E aí elas vão descrevendo e relatando diversos comportamentos que elas foram, né, se moldando como comportamento de proteção, né, para evitar possíveis constrangimentos ou para não gerar uma interpretação. E aí é importante a gente pensar nisso porque isso gera um sofrimento muito grande, né? Quando a gente fala da questão do privilégio de ser branco, né, de ter a pele branca numa sociedade racista como a nossa, é nessas nuances, né? Tem a questão dos direitos que estão lá a nível macro, mas a nível micro são as nuances, né? Você poder entrar numa loja com o seu dinheiro, do seu trabalho, comprar o que você quiser comprar e sair dessa Pegar o loja sem ser celular, né? perseguido, né? Pegar o celular, às vezes fazer até selfie, fazer stories dentro da loja Uhum. e sair dali sem ser incomodado, né? São pequenas coisas do dia a dia, né? Pequenas coisas que deveriam ser básicas para todo mundo e que não Exato. são, né? Então, acho Uhum. bacana a Dani ter lembrado, assim, dessa pesquisa. Uma outra coisa que eu separei dentro dos tópicos, né, já que a nossa pauta principal é pensar, né, como que o racismo ele vai impactar na nossa escuta profissional, é pensar um pouquinho no papel da psicologia, né? Historicamente, como eu falei, em 1888 a gente teve a abolição da escravidão. 74 anos depois, a gente tem a regulamentação da psicologia como profissão no Brasil, em 1962, né? Uhum. Em 73, instalação do Conselho Federal, e em 2002, a gente teve a primeira resolução, que é 18 de 2002, que é um conjunto de normas para a atuação do profissional de psicologia no combate, né, à discriminação racial, no combate ao preconceito. É importante falar dessa resolução, né? É claro, a gente tem diversas, inúmeras resoluções que são ali guias, né, de como que a gente deve seguir na nossa atuação, mas eu acho importante que nós, enquanto profissionais, a gente tenha o hábito, né, de buscar mais essas resoluções, buscar essas referências técnicas, porque isso também vai ajudar a nortear o trabalho, né? Sim, E ainda existem, assim, tem muitos profissionais que às vezes nem sabem que essa resolução existe. E ela verdade. existe Se a desde gente 2002. comparar, né, é um documento muito recente, mas ao mesmo tempo que já poderia estar sendo utilizado por tantas pessoas que desconhecem, né? Sim, né? Então é importante. E esses documentos eles ficam disponíveis na internet em PDF, no site do CFP. Em 2017, né, o CFP lançou um documento muito bacana também, que foi elaborado por vários psicólogos que são referências em pesquisa de relações raciais no Brasil, com textos, né, com referência bibliográfica de como as pessoas podem procurar.
Esse material também está disponível gratuitamente em PDF pelo CFP. Então, eu acho importante se apropriar disso, né? Porque, enquanto profissionais da psicologia, as nossas bases teóricas, né, elas são majoritariamente europeias e norte-americanas, dependendo aí da área de atuação que a gente for seguir. E quando eu digo isso, é óbvio que a gente não vai desconsiderar as nossas bases. A gente precisa compreender as nossas bases, né, para fundamentar nosso trabalho. A Mas gente também é vai extremo. contextualizar, né? Exatamente, né? É extremamente importante que a gente consiga trazer para as nossas epistemologias de estudo, né, autores decoloniais, autores aqui da América Latina, né, Uhum. autores não brancos, né? Tem várias, tem mulheres negras, tem homens negros, trans, né? Tem pessoas diversas e plurais dentro da psicologia com pesquisas muito interessantes, né? Que eu acho que a gente também precisa se abrir para estudar o que essas outras pessoas estão estudando do nosso território, É né? verdade. Porque senão a gente distancia demais também da nossa realidade, né? Então eu Uhum. acho que a gente precisa se apropriar disso, né? Porque quando a gente pergunta, né, como que eu escuto, né? Como é que eu faço para escutar sem ser Eu acho racista? que essa é a pergunta que todo mundo está querendo se fazer. É isso, não é? Eu vim para cá para saber como eu devo escutar. Né? Como que eu faço para escutar? E aí eu acho que tem que ter uma outra perguntinha que antecede a isso, né? A essa resposta de como escutar. A primeira pergunta é: como é que eu enxergo o mundo, né? Como é que eu enxergo o mundo? Quando eu vou para a faculdade, quando eu vou lá para o meu mestrado, para o meu doutorado, e eu não tenho aula com professor negro nenhum, os meus amigos de sala são majoritariamente brancos, e aí vão ser essas pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? Que vão ser meus colegas de profissão. Eu vou num restaurante que eu gosto, as pessoas que estão servindo são majoritariamente negras, e as que estão comendo são majoritariamente brancas ali, usufruindo espaço. Isso me incomoda? Isso me afeta? Ou não. Uhum. Ou tá tudo bem, porque é assim mesmo, uns se esforçam menos, outros mais. Né? Então, eu acho que a primeira pergunta é essa: como que você enxerga o mundo? E falar dessas epistemologias, ler outras pessoas é importante, porque eu, Nayara, aposto muito na desconstrução pela via da educação. Né? Inclusive, o que eu sei, que ainda é muito ínfimo, ainda preciso aprender muito mais sobre relações raciais, foi a partir, primeiro, do contato com movimentos sociais aqui da cidade, né, que me apresentaram autores negros da sociologia, da filosofia, e aí a partir disso eu fui buscar quem na psicologia estava escrevendo sobre isso. Né? O meu contato com relações raciais ele se deu através da educação, que eu acho que é uma ferramenta muito potente que a gente tem. Então, primeiro se perguntar como é que você enxerga o mundo, né? O seu mundo, que a menos que a pessoa seja daltônica, né? Porque tem gente que fala, eu não enxergo cor, eu enxergo seres humanos. Não, a gente tem que enxergar a cor, sim, Claro. né? A gente Uhum. tem que enxergar e principalmente a gente tem que se incomodar com as ausências de outras cores nos lugares, né? A partir do momento que você consegue pensar como é que você enxerga esse mundo, a sua escuta, ela abre, Simplifica, é. ela amplifica, porque você não vai mais deixar passar certos discursos. Quando um paciente, né, às vezes as pessoas, eu já ouvi isso também de colegas, assim, mas essa discussão de raça, de gênero e classe, ela é mais para o pessoal da psicologia social. Não, Não, né? Ela absolutamente. é para todos nós, até porque Independente de ser psicólogo, né? né, independente de ser psicólogo, e até porque, enquanto psicólogo, nosso objeto de trabalho são as pessoas, a gente lida com as pessoas. Né? Se você é psicólogo hospitalar, existe a campanha Sou Está em Sem todos os Racismo, contextos. É, né? na É organizacional, importante né, o ter. respeito à diversidade. Exatamente, né? Na organizacional, na escolar. A escola é um dos espaços onde a maior parte das pessoas vai ter ali os primeiros contatos com o racismo, Uhum. E né? você Escolas. falou uma coisa muito relevante, né, Nayara? Educação, né? A Uhum. educação é o caminho. Acho que a gente consegue mobilizar, a gente consegue sensibilizar as pessoas
tocando profundamente para que elas possam introjetar algo é através da educação, né? Olha só, a Josi está dizendo aqui, quando você se pergunta como eu enxergo o mundo, vai influenciar na sua escuta. Isso é fato, né? A gente começa a, a se questionar. A Dani diz que considera que o movimento étnico-racial tem trazido uma discussão em alto nível e que realmente nos toca. E o Alisson concorda com você, que a desconstrução pela educação, pelo diálogo, é bem isso mesmo, né? Eu acho que é o caminho de se questionar e de tentar transmitir isso para outros e de forma contínua, né? Sim, né? Essa continuidade, ela é muito importante. É claro que na nossa formação, a gente tem 5 anos de formação para ver muita coisa, né? Então, não dá para se criar uma expectativa de que a gente vai ver tudo lá, né? Aí entra a nossa responsabilidade também, enquanto profissional que escolheu ser escutador de outras histórias para além das nossas, a gente buscar essas fontes diversas, né? Exatamente, é se especializar, né? Tem que ter Aprofundar e não parar humildade, nunca. né? Ter humildade em reconhecer o que a gente não sabe, né? Ah, eu não sei muito da discussão de gênero, mas eu estou trabalhando com pessoas que estão trazendo isso, que estão trazendo essa demanda, então eu vou atrás disso, né? Eu preciso Uhum. aprender. Mas eu só vou entender a minha necessidade de aprender quando eu reconheço que eu não sei, né? Por isso que esse mecanismo de defesa de negação e romper com isso, eu acho que é o primeiro O ponto primeiro passo. fundamental. É. É verdade, a gente precisa colocar o pé no chão, né? Falando uma linguagem bem popular. E às vezes Uhum. até dar um passinho atrás para poder conseguir fazer esse caminhar, né? Porque senão a gente também se torna uma barreira, né, para esse Uhum. processo. Exatamente, né? Então, isso é, sim, extremamente importante, né? Para que você consiga ter uma escuta que seja mais plural, né? Mais aberta, né? Para de fato Uhum. conseguir alcançar o que aquela pessoa está querendo te dizer, seja no hospital, seja na escola, seja na clínica, né? Saiu há uns anos atrás também uma entrevista com mulheres negras, que costumam ser a maior parte das pessoas que vão buscar, né, os serviços clínicos, dizendo, né, o meu psicólogo diz que racismo não existe. Aonde elas iam, levavam alguma demanda da história, O né? psicólogo falou isso, O gente. psicólogo diz que né, racismo não existe. Depois eu mando o link também para você Ó, chega a dar compartilhar com as arrepio pessoas. ouvir uma coisa dessa, né? Né? E aí a gente precisa tomar um cuidado e ter um tato muito grande para não potencializar uma situação de sofrimento que a pessoa foi ali buscar um auxílio, né, para aquilo, Uhum. e aí aquilo é de novo reproduzido e a gente mais uma vez tem a vítima que sofreu racismo sendo culpabilizada pelo próprio sofrimento, né? Uhum. Então, E isso isso é muito só se sério. intensifica nesse momento. Sim, né? E isso é muito sério. E nem sempre também, né, as pessoas vão chegar até nós com essa fala, né? Ah, eu sofri racismo. Porque à medida que o racismo no Brasil é algo que é de uma sutileza, né, e as pessoas não necessariamente identificam, muitas vezes a pessoa vai trazer um discurso e um sofrimento que, se você também não tiver uma leitura de sociedade, você não vai compreender que ela está falando de uma situação de racismo. E a É palavra verdade. racismo, ela não precisa ser verbalizada. Uhum. A gente tirar até aquele estereótipo de que o racismo vem no xingamento, vem nos Uhum, gestos, ou vem na agressão física, né? Não é só por aí, né? Não é só isso. Eu me lembro de um relato de uma pessoa que dizia o seguinte: o olhar me assustava. Ela me olhava de um jeito que transmitia um desprezo, uma sensação de que eu nunca conseguiria chegar naquele ponto que eu estava dizendo.
é muito isso, né, Nayara? É muito às vezes só um olhar, é muito às vezes um comportamento subjetivo, né? Que a gente não precisa verbalizar, que a gente não precisa manifestar de forma agressiva ou violenta, que é o que as pessoas costumam pensar sobre racismo caricatamente, né? Que é a, a manifestação no seu limite máximo, né? Aham. E esse exemplo que você deu, acho que é muito importante. Dentro da psicologia, a gente sabe que a palavra é muito importante e o olhar também, para a nossa constituição, né, enquanto sujeito. É Então, é verdade. pensar nessa responsabilidade, né? Você está, enquanto profissional, diante de alguém, de um sujeito que está trazendo essa demanda, que está trazendo esse sofrimento, né? Como é que você vai se posicionar frente a isso, né? Porque até a Uhum, forma que o profissional olha para o outro, né, que ele está ali atendendo, isso também vai dizer muita coisa. uhum. A Andressa está dizendo que é importante a gente falar mais sobre esse assunto e não só no mês de novembro, quando tem lá o dia da consciência negra, né? Acho que é algo que a Uhum. gente precisa mesmo discutir e trazer sempre à pauta. Ronaldinho está pedindo para falar um pouco sobre a importância das cotas e a Mayra está com uma dúvida. Como nós, racializados, podemos lidar com o outro lado caso a gente se depare com ele? Tipo, e se eu atender a pessoa racista? Já aconteceu com você? Olha que Uhum. pergunta, Nayara. E temos A Mayra, também, né? isso, a Mayra. A Ju. Entramos no curso achando que são muitos anos para estudar e durante o curso vemos que o tempo é pouco demais para as maravilhas que a psicologia apresenta. Ju, sinto te dizer, mas é só o começo. Você não vai parar de estudar nunca mais. Eu já tenho, Nunca. eu já tenho alguns anos de formada, tipo assim, uns 3, e eu não consigo parar de estudar. Não posso falar quantos anos de formada, não, senão vocês vão achar que eu sou muito velha. E eu não sou, eu sou jovem. Eu fui professora da Nayara, mas ela se formou antes de mim, né, Nayara? A gente fez uma mágica aí. Não é? É o Rogério, né, que pediu para falar da importância das cotas. Ronaldinho. Ronaldo, desculpa. Isso. Então, quando a gente fala, né, das políticas de cota, elas estão dentro das políticas de ações afirmativas, que são diversas, né? A cota é uma das políticas de ações afirmativas. Qual que é a importância, né, das cotas? Como a gente já vinha desse cenário, né, de 388 anos de escravidão, onde as populações negras e indígenas elas não tiveram acesso à educação por muito tempo, né? Equiparar esses direitos seria uma coisa inviável, né? Se não fosse viabilizado as cotas para essas populações. O que é de extrema importância? Um investimento na educação de base, né? Porque educação de base, a educação pública, que é onde majoritariamente essas pessoas vão estar, né? Uhum. Vão fortalecer essas pessoas para que elas possam fazer com qualidade os processos, né? Antes, no meu tempo era vestibular, mas agora é só o Enem. Fazer os processos do Enem, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? Isso é um fato que precisa ser elencado, né? Temos pessoas que têm a possibilidade de só estudar para esse momento. E na contrapartida também temos pessoas que precisam estudar, que precisam trabalhar, que têm uma série de enfrentamentos, não só, né, o estudo, para conseguir ocupar uma vaga na universidade. Né? Então, as políticas de cota elas vieram em contações afirmativas para viabilizar esse acesso e, na contrapartida, é importante ressaltar a importância de se reforçar a educação de base. Né? Não é uma coisa anulando a outra. Né? É uma Uhum. viabilização para que, enquanto se reforça a educação de base, as pessoas negras, indígenas, elas possam, e pobres, elas possam ocupar
o espaço da universidade pública. E isso tem feito uma diferença, né? As cotas fizeram uma diferença enorme, porque se a gente pega desde quando as cotas foram implementadas até hoje, o quanto de pesquisa, né, a gente tem acesso hoje, quanta coisa foi produzida, né, por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas pluralidade, né? A universidade, ela precisa ser um espaço plural, um espaço diverso, porque a nossa sociedade é plural e diversa. Então, as cotas têm um papel fundamental nisso. Representatividade mesmo, né? É. A Natália, ela está pedindo para você falar um pouco da sua vivência na clínica em relação ao perfil dos pacientes. Se o fato da sua, né, experiência, sua especialidade nessa área, é, leva a alguma diferenciação na população que te procura. São pessoas diversas, têm um perfil, específico ou não, Nayara? O que que você pode falar para a Natália? Só respondendo a Mayra aqui, ela falou, se eu atendesse, como é que seria, né, se Ah, é eu verdade, isso mesmo. atendesse uma pessoa racista? Eu estava, há uns meses atrás, lendo a nova edição que o Carlos Ligares lançou de Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele incluiu umas cartas novas, inclusive recomendo, né, tanto para jovens terapeutas, velhos terapeutas, eu acho que todos nós temos que ler esse livro. E tem um capítulo lá que ele faz essa provocação, né, em relação à nossa escuta. Enquanto profissionais, né, o que eu também tenho condições ou não de ouvir? Quais vão ser as minhas limitações? Por isso que é extremamente importante, né, que a gente faça as nossas análises, terapias e as nossas supervisões para a gente conseguir Sempre, separar sempre. o que é nosso, o que é do outro, né? E quais vão ser as nossas condições de fazer uma escuta naquele sujeito especificamente, né? Não aconteceu comigo ainda, né? Ela perguntou se eu já atendi uma pessoa racista. Não que isso tenha sido expresso é, de uma forma que fosse perceptível. Já aconteceu situações aonde, né? Às vezes a pessoa procura por telefone, nunca viu foto, nunca viu nada, chegar no consultório, ficar muito surpresa com o fato de eu ser uma pessoa negra e isso ficar nítido, e a pessoa não voltar mais. Então, assim, eu Uhum. nunca atendi até o momento pessoas que manifestassem um comportamento racista, né? Mas já identifiquei racismos nessa procura e, né, nesses primeiros contatos. Agora eu vou É, fazer só um parêntese, nessa questão, e aí os meninos do terceiro que estão aí presentes vão poder confirmar, que isso é uma coisa que eu falo sempre, e eu acho que é importante a gente frisar, né? A nossa uhum, profissão, independente do que aconteça, não permite julgamento de valor, né? Então, a gente, uhum, enquanto psicólogo, a gente no nosso exercício do papel profissional, a gente não vai dizer se é certo ou se é errado, porque julgamento de valor não é nosso papel, né? e Então, aquela é a história do sujeito, né? A história dele que constitui. exatamente, né? Exatamente. E aí ele vai ter a oportunidade de enxergar, se refletir, se autoconhecer e manifestar. Mas julgamento de valor, a gente tem que tomar cuidado, né? Até para a gente também não cometer um deslize ou algum preconceito em relação a algo que a gente não sabe exatamente se é uma manifestação indevida ou pontual daquele sujeito ou se é algo que ele carrega mesmo como marca, né? E por isso que é fundamental, né, que enquanto profissional a gente saiba reconhecer quais vão ser as nossas limitações, né? Porque Exatamente. uma pessoa que chega até a mim, falando no contexto do consultório, né, ela tem uma demanda, uma queixa principal X, que não é uma queixa principal de, Nayara, eu vim aqui para você desconstruir meu racismo. Não, essa não é a queixa da pessoa. Né? Então, é importante que a gente saiba quais vão ser as nossas condições de ouvir ou não determinados casos. Isso acontece com todo mundo, gente, não só em situações de racismo. Né? Não é tudo que a gente tem condições de ouvir.
E eu É acho que isso é verdade. até uma postura ética nossa, reconhecer quais são As as nossas nossas limitações limitações. e condições, para você Exatamente. E não aí prejudicar o outro. a gente encaminha. A gente Aí a encaminha gente o encaminha. paciente para um outro profissional, né? Mas olha Exatamente. só, ô, Nayara, vamos só fechar com a questão que a Nath trouxe, porque o nosso tempo Uhum. está encerrando. Não, a Já gente passa não consegue. rápido. Pois é, menina, a nossa próxima live vai ter que ter duração de 3 horas. A Natália perguntou da vivência, né? E se eu acho que isso tem alguma alteração no perfil e tal. Hoje eu posso dizer que a minha clínica é uma clínica muito diversa, muito plural. Isso é uma coisa que, Que particularmente, enche eu de gosto orgulho, muito, porque né? é um reflexo, né, das coisas e da visão de mundo, do jeito que eu enxergo o mundo. E aí eu acho que as pessoas que eu enxergo no mundo também acabam chegando para mim de alguma forma. Uhum. Paulinha tá parabenizando aqui. Um beijo, Paula. Saudade de você. A Mayra tá reconhecendo que seria uma limitação dela. Uhum, Ah, dê passagem. Acho importante lembrar aos psis que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Esse compromisso de transformação pela educação, busca referência epistemológica, não pode ser só do preto, sempre, né? Todo mundo tem que uhum. se fundamentar e utilizar uma conduta de retidão mesmo, de ética. A Déia, acho justo 3 horas de live. Também acho, quero ver se todo mundo vai participar. Ah, Né? é. Quem vai De- ficar três Deixa horas eu fazer aqui? a pergunta-chave. Tassiane, você está aí ainda? Ou você já foi embora? Porque o combinado é ficar do início ao fim. Camila também adorou, agradecendo os conhecimentos. Maiara dá show, né, gente? Vocês estão Que gostando? bom que todo mundo compareceu. Verdade, verdade. Foi muito solicitado mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A gente tem 2 minutinhos para poder encerrar. A Eduarda faz uma live de 3 horas. A gente tem muito assunto, né? Vão ter outras oportunidades. Andressa amou, a Duda falou que foi ótimo, pessoal gostando, que bom. Fico muito feliz. Nayara, você quer? Aqui, ó. Parte 2 da live vai ser quando? Ah, a gente vai combinar. Façam live que não sejam quinta. Ô, Alisson, essa é a primeira live que a gente está fazendo quinta, tá? Mas agora, possivelmente, será nos finais de semana, por conta das aulas que estão tendo ao vivo, de segunda a sexta. Então, para todo mundo ter oportunidade de assistir, a gente vai fazer as lives no final de semana. Mas eu deixo gravado 24 horas no meu story e a Deia publica lá no Instagram, não, no YouTube da Gepsi. Essas lives todas do período de quarentena estão ficando lá no YouTube da Gepsi. Vocês podem acessar lá também, tá? Depois você vê, eu vou salvar, vou deixar salva, você assiste, você vai adorar. Você quer fechar então, ô Nayara? Alguma colocação? Podemos, acho que só, né, pegando um gancho no que foi dito aí pela Júlia, né, de fato, né, o compromisso de construir uma psicologia antirracista, ele é de todos. Não é só, né, dos psicólogos negros que tem que estar à frente disso. Somos todos Verdade. nós, né? Até para que as coisas consigam fluir e para que esses discursos consigam chegar em todos os espaços, porque os psicólogos negros estão ocupando todos os espaços dentro da psicologia, né? Então Uhum. isso precisa ser até mesmo nesse processo, né, de responsabilização do sujeito branco fazer parte disso, né? A Aí seja psicologia ser um estudando, canal, né? Independente pesquisando, de quem esteja na frente. né? Isso é muito importante. E agradecer, passou super rápido, foi Tá muito vendo? gostoso.
né, tá aqui. Eu acho que é muito importante a gente discutir, sim, sempre, não só em novembro, né, porque é uma discussão que dá, assim, abre leque para muita coisa. Muita, muita mesmo. Se alguém tem que agradecer aqui, sou eu. Dizer que foi um prazer enorme poder compartilhar com você essa noite. Agradecer todas as pessoas que estiveram presentes, que participaram, e, e dizer que você vai ser sempre bem-vinda, viu, Nayara? Sempre que você Bom, quiser trazer alguma coisa nova, a gente pode combinar, porque com certeza são temáticas que a gente precisa de fato explorar e precisa de fato abrir espaço para que as pessoas tenham acesso a discussões fundamentadas, discussões muito bem desenvolvidas e com base nessa experiência bacana que você tem. Obrigada, viu? Foi ótimo. obrigada a você. Gente, a gente fica combinado E então. obrigada a quem assistiu. Verdade. Esses são nossos parceiros de sempre. Na próxima semana, a gente vai continuar falando um pouco sobre a questão da diversidade. Eu marco, eu aviso com antecedência. Vocês vão ver no meu perfil. Quem não está me seguindo ainda, segue lá que eu estou colocando todas as introdutórias das lives em posts no meu perfil e também o pessoal da AGEPS tem intensificado essa divulgação, tá? Então não percam a próxima. Obrigado por hoje. Obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigada, Nayara, mais uma vez. Um beijo grande para todo Oh. mundo e a gente se vê nos próximos dias. Boa Páscoa, viu, gente? Eu não vou chamar Ah, vocês é, domingo feliz de Páscoa Páscoa, para não, todos. né? Não vou chamar vocês, não. Não se esqueçam do meu chocolate virtual, um olhar diferenciado na correção do trabalho de vocês. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.